Design patterns, algumas vezes, pode ser algo que dá uma virada na nossa mente na hora que a gente vai começar a produzir software. E tem aí alguns padrões de projetos, que a gente chama de padrões criacionais, que geram muita dúvida em muito desenvolvedor, tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 padrões, na realidade 2 padrões e meio de patterns que, sem dúvidas, você como desenvolvedor, você tem que saber. E esses padrões, eles são baseados na criação de novos objetos. Então hoje a gente vai falar sobre Simple Factory, Factor Method e Abstract Factory. Então vamos nessa, porque hoje você vai aprender essa parada de verdade. Vamos nessa. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre design patterns e patterns criacionais baseados em fábricas de objetos, tá? E eu digo isso pelo fato de que eu vejo muito desenvolvedor confundindo as bolas e não entendendo muito bem as tais das factories, tá? Então, hoje vai ser o dia que você vai aprender essa parada aí. Mas, antes da gente ir direto ao assunto, eu queria muito aproveitar esse momento de pedir para você clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, né, ativar as notificações, assim sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificada. E eu não posso esquecer de dizer para você que aqui na Full Cycle e na Faculdade Full Cycle de Tecnologia, a gente tem diversos cursos que vão te ajudar, né, a aprender inclusive esse tipo de coisa que eu vou te mostrar hoje, tá? Dá uma olhada, por exemplo, no nosso curso Full Cycle 4.0, porque nele a gente tem uma área só de design patterns, beleza? Mas galera, vamos aí direto ao assunto para a gente tirar as suas dúvidas aí sobre criação de objetos, principalmente em relação aí à fábrica. Bom pessoal, então vamos lá aqui na tela do meu computador. O negócio é o seguinte, vou fazer isso aqui em Go, mas isso é independente da sua linguagem de programação, tá? Então o negócio é o seguinte, pessoal, uma das coisas que a gente tem que entender sobre esses padrões, né, que envolvem factories, né, eles são padrões criacionais, ou seja, padrões que nos ajudam a criar novos objetos. Normalmente, há uma ligeira confusão entre esses caras, porque normalmente tem um padrão que a galera chama de factory ou simple factory, tá? O grande ponto é que esse padrão, né, simple factory ou factory, ele não é um padrão, vamos dizer assim, formal, né? Quando a gente olha aquele livro do Gang of Four, normalmente a gente tem 3 tipos de padrões: criacionais, estruturais e comportamentais. E quando a gente fala de factories, normalmente a gente tem o padrão de Factory Method e Abstract Factory. Mas a gente vê muita implementação de fábricas mais simples. E eu quero mostrar isso aqui para você nesse momento. Eu vou criar uma pastinha aqui dentro chamada de Simple Factory, tá? Esse padrão, ele não é um padrão documentado nesse livro, mas a gente vê isso sendo utilizado para lá e para cá. Eu, inclusive, direto faço esse tipo de coisa, tá? E não condeno, eu acho que funciona e boas, tá? Então é o seguinte, às vezes, vamos imaginar que eu quero fazer uma implementação para eu trabalhar com diferentes gateways de pagamento, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar que eu vou trabalhar com o Stripe, com o Mercado Pago, com o PayPal, não interessa qual que eu vou trabalhar, né? O Pagar.me ou qualquer coisa desse tipo. Então, o que que eu vou fazer aqui nesse momento? O que que normalmente a gente espera nisso? Normalmente a gente espera ter uma interface em comum. Então, eu vou criar aqui um Type Payment Processor, legal? E eu vou colocar aqui isso é uma interface e eu espero ter um método chamado aqui Pay, para isso aqui funcionar, beleza? Então, agora eu tô feliz da vida. Por quê? Porque eu vou criar aqui para mim, né, uma classe, por exemplo, chamada Pagar.me, legal? E nessa classe Pagar.me, o que que eu vou fazer aqui, né? Nesse caso é uma struct no Go, tá? Mas eu tô chamando de
Bom, é uma struct no Go, mas se você estiver trabalhando com qualquer linguagem orientada a objetos, provavelmente você vai estar trabalhando com uma classe. Só para eu não dizer que eu estou mostrando o código em Go usando classe, sendo que o Go não tem classe. Mas nesse caso vai dar aqui na mesma. E daí, aqui o que acontece? Eu vou criar, né, um método aqui para mim, né? Então eu vou colocar aqui pagar-me, beleza? Para a gente resolver esse cara aqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nesse caso aqui, tá? É fazendo essa implementação. Então, essa aqui é struct, como se fosse uma classe, e esse cara aqui é um método desse cara aqui, beleza? Ah, Wesley, como que eu sei que ele está implementando a interface? Ele está implementando porque ele tem o método pay, né? O Go, ele não tem algo como implement, tá? Payment processor, tá? O Go, ele descobre automaticamente. Então, significa que se eu tenho o método pay e aqui, nessa interface, exige o método pay, automaticamente ele vai entender que o meu cara aqui implementa essa interface. Simples assim, beleza? E agora, o que a gente faz? Mesmo esquema, eu vou aqui no type e aqui eu vou colocar mercado pago, struct, e aqui embaixo eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, agora eu tenho duas structs, né? No seu caso, se for trabalhar com orientação a objetos, uma linguagem mais tradicional, C Sharp, PHP, Java e etc. O que vai acontecer? Você vai ter duas classes implementando essa interface aqui, beleza? E daí, o que é muito comum a gente fazer nesses tipos de caso? A gente cria a famosa Simple Factory, né? Ou uma factory. Esse tipo de factory, ela é bem simples na realidade. O que você faz? Você cria aqui, né? Simple Factory, Simple, vou chamar ele de Simple Payment Factory. E aqui, o que normalmente? Você pode passar um provider, né? Como parâmetro, provider, que pode ser uma string aqui para mim, e eu vou retornar um payment processor. E agora, aqui o que eu vou fazer? O que é o mais comum, eu boto um switch aqui de provider, e aí, caso for o pagar-me, eu retorno o pagar-me, caso for mercado pago, eu retorno mercado pago, e caso for ao contrário, eu retorno null aqui para mim, gente. Eu vou até tirar esse cara aqui. Não, eu vou dar um default null aqui mesmo. New aqui para mim, para a gente ter esse tipo de cara aqui, tá? A ideia principal desse tipo de cara é fazer exatamente isso, pessoal, tá? Então, falta um cara do switch. Então, no final das contas, na minha implementação, né, eu vou criar uma função main aqui. Como é que vai funcionar aqui no final das contas? Eu vou fazer que o meu processor é igual a meu Simple Factory pagar-me, né? E aqui eu vou dar um pay. E quando eu rodar essa minha aplicação, né? Eu vou dar um go run simple factory main.go, eu tenho pagando com pagar-me. E se eu colocar aqui mercado pago e eu dar um pay, ele vai dar pagando com o mercado pago, tá? Então, isso aqui é uma das coisas muito fáceis de fazer e facilita a vida, porque qualquer coisa que eu criar, eu só adiciono uma nova opção. Se você não tem algo tão complexo, né, que você acredita que não vai crescer tanto e etc., na real, às vezes eu trabalho dessa forma, tá? Mas lembrando que isso realmente é bem simple, não é um padrão ali tão formal como a gente está acostumado. Agora, vamos para a segunda parte, que é a parte sobre não é a Simple Factory, é a famosa Factory Method, tá? Esse Factory Method, ele vai fazer, tudo que a gente vai fazer vai ser tudo meio que parecido, tá? Mas basicamente o Factory Method, deixa eu colocar aqui, ó, Factory Method, deixa eu criar um arquivo novo aqui, main.go, e o nosso Factory Method, ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um type aqui para mim, né? Um Payment Factory, que vai ser uma interface, e essa interface eu vou ter um Create Payment Processor.
Legal? Então, esse aí é um ponto aqui importante para a gente se ligar. Bacana? E o nosso Payment Processor, o que que ele vai fazer aqui no nosso caso, tá? Agora que eu tenho esse cara, a gente tem que definir o que que é o Payment Processor. É o cara que realmente vai processar o pagamento. Então, eu vou definir uma outra interface aqui, tá? Que é o Type Payment Processor, aqui para mim, que vai ser uma interface, por exemplo, onde eu vou ter um Process Payment, e nesse meu Process Payment eu vou, por exemplo, aqui, passar para mim um Amount Float 64 aqui para mim, beleza? Não vou retornar nada, tudo mais, mas basicamente é esse tipo de coisa que eu tô fazendo, tá? E aqui eu tenho que passar o meu package, tá? Aqui para mim, tá? Então agora eu tenho duas interfaces, tá? Essa aqui é a interface para o processador de pagamento, tá? Então esse aqui é o nosso ponto principal e essa aqui vai ser a nossa Payment Factory, que vai ser a interface para a gente poder criar o nosso Payment Processor. Legal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer implementações concretas, tá? Então, eu vou colocar implementações concretas aqui para a gente se ligar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um type agora, aqui chamado de mercado pago, legal? E eu tenho a minha struct e eu vou criar meu método. Adivinha qual que vai ser o nome do meu método aqui para mim? Né? Mercado pago, aqui process payment, onde eu vou passar o amount, né? Porque eu estou implementando essa interface aqui. Então aqui eu estou pagando com o Mercado Pago. Agora, embaixo eu vou fazer o pagamento com o pagar-me. Legal? Então vamos lá, type pagar-me, e eu vou pedir para ele criar esse mesmo esquema aqui pagando com pagar-me. Então se você olhar agora, eu tenho um processador de pagamento focado na lógica do Mercado Pago e eu tenho um processador de pagamento focado na lógica do pagar-me aqui para mim. Então, isso aqui agora eu estou feliz. Agora, o que que acontece? Né? Eu vou até separar aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou colocar interface do processador de pagamento. Aqui, implementações concretas, e aqui eu vou separar e vou colocar aqui, tá? Interface da factory, tá? Interface da fábrica. Maravilha? E como que vai funcionar no caso agora essa fábrica aqui para mim, tá? Eu vou criar agora uma fábrica para cada cara, tá? Então eu vou fazer o seguinte: type mercado pago factory aqui para mim. E agora, esse Mercado Pago Factory, ele vai ter o Create Payment Processor como retorno. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se ele completa aqui para mim. Então vai ficar mais ou menos dessa forma. O que que acontece? Ele tem um método chamado Create Payment Processor que retorna um Payment Processor concreto, que é o meu Mercado Pago, tá? Então perceba que esse cara aqui está implementando, tá? Eu vou colocar aqui eu vou colocar implementação concreta da fábrica, tá? Então, esse cara aqui é uma classe ou uma struct, nesse caso no Go é uma struct, né? O que que vai acontecer aqui? Ele serve apenas para a criação de uma instância para o Mercado Pago. Simples assim. E aqui embaixo eu vou ter a mesma coisa com o pagar-me, tá? Ele vai fazer a mesma coisa aqui, retornando o pagar-me para mim. Então, o que significa, nesse padrão Factory Method, a gente tem mais interfaces, tá? E a gente tem uma fábrica para criar cada uma implementação concreta. Legal? Então, esse aí é o ponto principal. O Factory Method, você tem um método de criação para cada factory concreta que você tem, além da sua implementação concreta. Então, eu tenho a minha implementação concreta do Mercado Pago, do Pagar-me. Para gerar essa implementação concreta, eu tenho uma factory. Então, eu tenho a factory e a implementação concreta aqui para mim. E agora, na hora de eu utilizar esse cara, a parada vai ficar um pouco mais simples aqui. Por quê? Porque agora eu posso ter uma função chamada Process Payment, né? Da forma como eu quiser. E aqui eu recebo a minha factory, que é a minha Payment Factory. Legal? E eu também preciso, no caso, do amount, né? De quanto que eu vou pagar.
E aqui agora, o que que ele vai fazer? Eu pego o processor, né, de pagamento, eu dou um create payment processor e aqui eu dou um process payment aqui para mim. O que que isso significa? Significa que quando eu der um factory create payment, eu vou passar a fábrica que eu criei aqui embaixo, né? Ou seja, eu posso passar a fábrica do Mercado Pago, que vai retornar um Mercado Pago, ou a fábrica do Pagar.me, que vai me retornar a fábrica do Pagar.me aqui. Então, com esse único método, esse cara aqui é responsável para executar a operação que eu estou querendo. Mas quem eu recebo aqui é a factory. No nosso Simple Factory, aqui, ele não recebe nem uma factory. Ele recebe o que aqui embaixo? Ele recebe uma string, e nessa string eu tenho um monte de if. Nesse caso aqui, o meu código, ele é muito mais flexível, porque basta eu sair criando diversas factories que esse meu método, ele não muda nada, porque ele sempre vai ter aqueles meus ifs, tá? Muita gente confunde a Simple Factory com Strategy, que é um padrão comportamental, então toma cuidado com isso. Agora, como é que eu implemento isso? Eu vou aqui no meu main, né? E aí, o que que eu posso fazer? Eu vou colocar assim, fmt.println usando pagar.me. Certo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pagar.me factory, dois pontos igual a pagar.me factory. E agora eu vou dar um process payment pagar.me factory de 100. Então, o que que significa? Esse process payment recebe a minha factory do pagar.me, e aqui é sempre a interface, né? Para eu poder colocar qual factory eu quiser. E aqui ele vai dar um processar pagamento. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas com o Mercado Pago. Usando o Mercado Pago, Mercado Pago Factory, Process Payment 200 do Mercado Pago. Vamos rodar esse cara, go run factory method main.go, e agora eu tenho esse cara aqui, né? Eu botei float, então já imagina como é que ele aparece aqui. Legal? Então, qual que é a grande vantagem aqui em relação ao Simple Factory? Eu tenho uma flexibilidade gigante, tá? Aquele Open Close Principle, ele tá bem aplicado aqui de forma geral, porque o meu código, ele é fechado para modificação, né? Nesse caso, eu não tenho que mexer em nada, mas aberto para extensão. Eu posso criar quantas factors, quantas formas de pagamento eu quiser, sem usar nenhum if, basta eu passar o objeto na hora de passar o pagamento, ele vai executar o pagamento exatamente de acordo com o método que eu quero, sem usar nenhum if e nada desse tipo. Fechou? Então, esse aqui é o Factory Method, né? Ele é um pouco mais complexo, exige mais código, existe mais interface, mas aqui a gente vê que a parada ela tá muito mais coesa, extensível e tudo mais. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última fábrica e ela realmente ela é a mais complexa de se entender e normalmente a galera faz uma confusão e nem sempre você vai precisar desse padrão, tá? Que é o chamado de Abstract Factory, tá? Esse cara aqui, ele é mais complexo por quê? Porque ele é uma fábrica, vamos dizer, de fábricas de famílias de objetos similares, tá? Então deixa eu criar aqui, Abstract Factory, aqui pra gente. Tá, opa, digitei errado, vamos lá. Abstract Factory aqui pra mim, tá? Como é que esse cara aqui funciona? Esse cara, ele trabalha com um conjunto de objetos que precisam ser criados dentro de um determinado contexto, tá? Então vamos imaginar agora que a gente tem uma situação diferente. A gente ainda tem, tá, o Pagar.me, a gente ainda tem o Mercado Pago, mas toda vez que eu realizo um pagamento no Pagar.me, eu preciso mandar uma notificação, uma push notification para o celular do usuário. Alguma coisa desse tipo. E toda vez que eu faço o pagamento com o Mercado Pago, mesma coisa. Então, tanto o Mercado Pago quanto o Pagar.me, eu preciso, além de fazer o pagamento, eu preciso mandar um serviço de notificação. Beleza? E, obviamente, que o serviço de notificação do Pagar.me é diferente do serviço de notificação do meu querido Mercado Pago. Bacana? Então, como que a gente trabalha aí nesse tipo de aspecto?
nós precisamos ter interfaces em comuns, tá? Então, o que que vai acontecer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aquela minha famosa interface de Payment Processor que a gente já fez agora há pouco, onde eu tenho o Process Payment, né? Process Payment com amount aqui de float 64, eu vou colocar de novo, não vou retornar nada e beleza. Agora, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma outra interface para eu mandar notificação. Então, eu vou colocar aqui notification, notification service aqui para mim, legal? E esse cara aqui, ele vai ter um método chamado send notification com uma mensagem que vai ser uma string. Beleza? Então, agora eu tenho duas interfaces comuns de serviços diferentes, mas realizados por um grupo de caras. Um grupo é o grupo do Mercado Pago e o outro grupo é o grupo do Pagar.me, tá? Então, esse é o grande ponto. E agora eu vou criar o quê? Uma outra interface, tá? E essa interface eu vou chamar ela de Billing, né, que é de cobrança factory aqui para mim. O que que essa Billing Factory ela faz? Ela faz duas coisas. Ela cria tanto um Payment Processor quanto um Notification Service. Então eu vou colocar aqui, ó, Create Payment Processor, que retorna um Payment Processor, e Create Notification Service, que ele cria um novo serviço de notificação. Então dá para perceber agora que a nossa Factory, diferente, tá, do nosso Factory Method, né, porque o nosso process, quer ver, ó, cadê a nossa querida aqui, ó? O nosso Payment Factory, ele só tem uma ação, que é Create Payment Processor, aqui, tá? Aqui, esse nosso Billing Factory, ele tem duas ações, tá? Então, esse aqui é a grande questão. Então, agora a gente já tem aqui, né, a interface da Abstract Factory, tá? Esse aí é a famosa interface do Abstract Factory. Agora, eu vou começar a fazer a implementação concreta do Mercado Pago. Então, eu vou colocar aqui, ó, implementações concretas. De pagamento, tá? Então, aqui, primeira coisa que eu vou criar um type, normalmente, eu vou colocar Mercado Pago, e aqui eu vou criar o Process Payment, onde está aqui pagando por Mercado Pago e o amount aqui para mim. Beleza? Então, deixa eu só para não aparecer aqueles montes de fmt.printf, só para não ficar daquele jeito feião que ficou, né? Eu coloco um float aqui dessa forma e eu vou colocar um .2f aqui para essa parada aqui ficar dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar o pagamento aqui dessa forma aqui pra gente. Maravilha, galera? Então, funciona dessa forma aqui. Então, tem o Payment Processor do Mercado Pago. Agora, o Mercado Pago, ele tem um outro cara aqui também, tá? Que é o nosso querido Send Notification, tá? Então, esse é o nosso cara. Então, eu vou colocar type. Aí, ao invés de colocar Mercado Pago, eu vou colocar Mercado Pago Processor, tá? E agora aqui, eu vou colocar um type, tá? Mercado Pago, legal? Notification, aqui para mim. E eu vou criar um método aqui para mim. Vamos lá. Mercado Pago Notification com Send Notification aqui para mim. Beleza? Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho o processador de pagamento do Mercado Pago, legal? E eu tenho o notificador criado para o meu Mercado Pago, que ele envia a notificação. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, adivinha para quem, né? Concreto de pagamento, nesse caso aqui é Mercado Pago. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Implementação concreta de Pagar.me. Então, aqui no caso do meu Pagar.me, agora, o que que eu vou fazer? Um type Pagar.me Processor, vamos ver o Copilot me preencher aqui. E aqui a gente tem aqui o Pagar.me Processor. E agora aqui eu tenho que ter o Pagar.me Notification, aqui para mim,
que ele vai mandar a mensagem fazendo o pagamento, fazendo a notificação desse cara, né? Então eu vou colocar aqui FMT, println, o meu Copilot ele ficou preguiçoso, então eu vou colocar enviando notificação do pagar-me. Beleza? Então agora eu tenho a implementação do pagamento, do pagar-me, e eu tenho a notificação de pagamento do Mercado Pago e do pagar-me e Mercado Pago. Eu tenho dos dois já colocados aqui para mim. Fechou? Então isso aqui para mim nesse caso é importante. Agora, tá? Agora a gente vai para outra parte, que é a criação das fábricas. Lembra que a gente tinha uma fábrica no Factory Method para cada implementação? Então, no caso agora aqui, eu vou criar, tá? Vou colocar aqui, implementações concretas da Factory. Então agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui um type, Mercado Pago Factory, e aqui nesse cara, eu vou ter o Payment Processor do pagar-me, tá? Do pagar-me não, do Mercado Pago. Então, aqui nesse caso, eu vou dar um return, tá? Mercado Pago Processor, aqui para mim. E agora, eu vou ter um outro método, aqui nesse caso, que é o Notification, Create Notification Service do Mercado Pago, aqui para mim. Então, vou dar um return, Mercado Pago Notification, aqui para mim. Deixa eu minimizar aqui para ficar um pouco melhor. Então, essa factory aqui, né? Nesse caso, essa abstract factory, ela cria dois objetos aqui para mim. Ela cria dois métodos, né? Que vai criar um notificador e um pagador, né? Um processador de pagamento. E agora eu vou fazer a mesma coisa agora aqui com o pagar-me, né? Então, eu vou colocar type pagar-me factory. E, nesse caso, eu vou ter exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Eu vou dar um return aqui no pagar-me processor e vou fazer a mesma coisa com o de notification, tá? Eu vou fazer a mesma coisa com notification. Foi meu celular, tá, galera? Meu alarme. Então, agora que eu tenho essas duas fábricas, e perceba que essa fábrica tem duas fábricas dentro dela. Ela tem dois métodos que criam objetos correlatos. Então, por isso que a gente fala da Abstract Factory como uma família de objetos correlatos. Porque em uma factory, eu tenho dois métodos, nesse caso, para fazer a criação de dois objetos diferentes, mas eles estão dentro do mesmo grupo aqui para mim. Beleza? E agora, como é que fica a minha implementação no código do cliente, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um process payment, pode ser? Onde eu vou ter que passar a minha factory, que é a minha billing factory aqui para mim, e eu vou ter que passar o valor aqui para mim, amount, que é um float 64, mas além disso, eu preciso passar a minha message, que é a minha string. E aqui que tá a nossa besteira aqui, né? Onde eu tenho que colocar a minha message aqui, que eu não estou usando. Message. E aqui aqui eu passei a message, aqui eu passei a message, aqui eu não passei a message. Beleza. Então, aqui eu preciso da mensagem, beleza? Nessa process payment aqui que eu preciso. E agora, o que simplesmente eu vou fazer? Eu vou colocar payment processor, igual, factory, create payment processor aqui para mim. E agora, o que acontece? Eu vou dar um payment processor, process payment aqui para mim. E agora eu vou fazer a notificação, notification service, eu crio a minha notification service e eu mando a notificação. Então, se você perceber, tá? Eu tenho duas utilizações, ou seja, eu faço o pagamento e mando a notificação. Mas essa função minha aqui, ela não sabe se eu estou falando de pagar-me ou se eu estou falando de Mercado Pago, ou se eu vou falar do PayPal, ou se eu vou falar depois do Stripe. Por quê? Porque aqui é simplesmente abstrações. Basta eu colocar a minha Abstract Factory aqui dentro e ela já vai saber que a gente está falando
da criação do objeto do Pagar.me e da notificação do Pagar.me, ou PayPal, ou Stripe aqui para mim. E agora, na utilização, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha função main aqui. E agora eu vou colocar fmt, println, e eu vou colocar aqui a Pagar.me, tá? E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui Pagar.me Factory, e agora eu vou dar um process billing, não é process billing, não é process payment aqui para mim, onde eu tenho que passar a factory do Pagar.me, onde essa factory aqui, ela tem 2 métodos. Legal? E aqui, eu tenho aqui, ó, pagamento de tanto com o Pagar.me. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas com o Mercado Pago. Legal? Então, Mercado Pago Factory, eu dou um process payment e eu dou aqui para eu pagar o Mercado Pago com essa factory aqui. Então, se você perceber, nesse caso, o que vai acontecer? Deixa eu rodar. Go run abstract factory main.go. E agora, olha só, o meu 2F não funcionou. Eu teria que colocar um dólar na frente, né? Tem que colocar um dólarzinho aqui na frente para ele botar para funcionar o pagamento do meu sprintf, eu acredito, se eu não me engano. Bom, dane-se, tá? O lance é o seguinte, galera. Ignorando de eu não saber usar o printf, tá? Então, vamos rodar isso aqui, galera. Seguinte, vou dar um go run abstract factory main.go e ele vai rodar... Opa, o meu carinha aqui deu ruim. Espera um pouquinho. Só antes do nosso chan aqui. Na realidade, esse cara aqui é simplesmente $2F. E aqui é $2F aqui também, tá? Só para não ficar errado aqui no exemplo. Então, vamos rodar. E olha só que interessante agora. Pagando com Pagar.me, R$100, enviando notificação do Pagar.me. Pagamento de R$100 com Pagar.me. Pagando com o Mercado Pago, enviando notificação aqui de 200 com o Mercado Pago. Galera, a moral da história aqui é que, sim, o Abstract Factory, ele é mais complexo, mas ele é muito claro. Se você tem famílias de objetos, e esses objetos são similares, né, que fazem parte do mesmo contexto, esse padrão, ele é excelente para utilização. Mas, novamente, pessoal, você tem que ter uma clareza muito grande na hora de utilizar, porque, às vezes, na real, tá, esse carinha aqui, ele vai te ajudar, se é um programa bem pequenininho, você não vai ter muita complexidade e tudo mais. Se você tem mais complexidade do que isso, recomendo que você vá com o Factory Method. Agora, se você tem grupos de objetos, Abstract Factory. Perceba que a complexidade vai aumentando, mas no final do dia é somente para fazer criação de novos objetos. A grande sacada nesse caso é o que para fazer essas criações? É utilizar abstração. O seu código, ele pode ter extensões gigantes sem você ter que mudar uma linha de código nas classes mais estruturantes. Basta você fazer a injeção dessa dependência e que você vai estar bem. Queria saber, na sua opinião, se você usa algum desses caras, né? Coloca aí o que você achou desse vídeo e o quanto que você usa aí de design patterns no dia a dia. A dica que eu dou para todo mundo é: não pegue uma doença chamada patternite, que você quer sair tacando design patterns e todas as situações que você conhecer, tá? Então tome muito cuidado, mas design patterns, eles ajudam a fazer com que o seu software, ele cresça realmente de uma forma bem decente. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. E se você quer aprender sobre design patterns, boas práticas de desenvolvimento de software, arquitetura de solução, tô deixando um link abaixo para a gente bater um papo. Vou te explicar detalhe por detalhe, né, sobre os nossos cursos, sobre as pós-graduações MBA que a gente tem aqui na Full Cycle. E sem dúvidas você pode estudar com a gente e aprender muito mais do que isso que eu tô trazendo nesse vídeo. Um abraço e eu te vejo lá.